audiência pública da Secretaria de Transportes teve 2 momentos distintos. A apresentação orçamentária da pasta foi feita pelo secretário adjunto Celso Masson. Ele começou detalhando a previsão do orçamento para o ano que vem e também citou as ações da pasta. Então, a LDO 2017, multas de trânsito, 45.800.000. Outras receitas, 4.745.000. Tesouro Municipal, 54.227.000 reais. Convênios, os financiamentos dos convênios, 56.790.600 reais. Então, as receitas, em percentuais, ficaram assim: convênios 35,15%, Tesouro 33,56%, multas de trânsito 28,35% e demais receitas 2,94%, quase 3%. As ações para 2017, nós temos os valores para fiscalização de trânsito, 21.540.000. Isso se refere, presidente, a radares, processamento de multas, viaturas, rádios, equipamentos e por aí vai. Sinalização de trânsito, 15.770.000. Educação para o trânsito, nós temos a escola pública de trânsito, 500.000 reais. Manutenção do sistema de transporte, 1.460.000. Se refere a bilhetagem, implantação e manutenção de abrigo, etc. Despesas diversas, 2.984.000. Manutenção predial, locação de imóveis, contas de consumo, estagiários e etc. Manutenção de ciclovias, 200.000. Comunicação e publicidade, 300.000. Aqui com a folha de pagamentos nós temos 24.227.000. Subsídios do sistema de transporte, 30 milhões. Pequenas obras de readequações viárias, 1.040.000. Pavimentação de vias, 140.000. Isso é a contrapartida, viu, presidente, do PAC do asfalto, verbas do governo federal. O plano de mobilidade, nós temos das obras, corredores de ônibus, 63.400.000. São os financiamentos e as contrapartidas. Então, o que a gente tinha para apresentar, presidente, em números, é isso. Celso ainda falou sobre a verba para o término de obras de corredores de ônibus na cidade e sobre educação para o trânsito. O corredor que a gente está executando, o plano de mobilidade, ele envolve vários corredores e uma transformação do sistema, porque você só vai ter uma qualidade maior do sistema de transporte a hora que você tiver os corredores. Então, efetivamente, o que a gente está trabalhando agora é no sistema da Papa João Paulo, e temos da Santos Dumont e da Monteiro Lobato, mas efetivamente a gente está terminando o trevo, de Bom Sucesso para o corredor Juscelino Papa João Paulo. Esse é o sistema que a gente está trabalhando agora. Você falou da educação também, nós temos a escola pública, mas você tem razão, o cidadão que tirou e se habilitou com uma carteira de motorista, minimamente ele tem que conhecer as regras de trânsito. A gente é obrigado a investir uma verdadeira fortuna em infraestrutura, quando, se minimamente nós fôssemos educados no trânsito, evitaria acidentes e evitaria um monte de recurso que é aplicado, e ainda assim a gente tem acidentes gravíssimos. Nós temos reduzido bastante os índices de acidente, mas ainda não é o ideal. A segunda metade da exposição foi feita pelo secretário Atílio André Pereira. Entre os vários assuntos que ele abordou estão o Trevo de Bom Sucesso e a Ponte da Vilani. O Trevo de Bom Sucesso, nós acabamos de fazer um aditivo agora, inclusive esse aditivo ele mexe com prazo.
A nossa expectativa é que até dezembro a gente consiga concluir as obras. Obviamente, agora, por exemplo, está chovendo, tem a ver com o cronograma do tempo, tem a ver com o cronograma de desembolso do governo federal e tem a ver também com o timer de algumas desocupações, por exemplo, o motel que precisa ser desocupado. Mas quem quiser passar pelo trevo vai ver que as obras elas estão bem adiantadas, as vigas que vão ser colocadas para a construção dos viadutos já estão sendo confeccionadas. São 10 vigas em confecção e estão já sendo produzidas. Com relação à ponte da Vila Ani, essa ponte a Secretaria de Transporte já podia ter entregue essa ponte. Nós poderíamos ter entregado ela no ano passado, a previsão era de que ela fosse entregue no mês de agosto, mas tiveram problemas com relação à remoção das famílias, que todas aquelas famílias ali da Vila Ani, elas serão removidas agora para o residencial Lavras. A condição que aquelas pessoas estão vivendo é uma condição desumana, são mais de 700 famílias. O residencial Lavras ficou pronto e todo entregue há 2 finais de semana atrás. A gente tem expectativa de que as famílias sejam removidas, então, e logo após a remoção dessas famílias, a gente acredita que em 60 dias essa aproximação a gente consiga concluir. Vai ser uma obra importante para a ligação de Guarulhos com São Paulo, sem dúvida. Atílio também falou sobre 2 temas importantes para o transporte atual, um plano de mobilidade e o Uber. Com relação ao Uber, aí eu comecei a falar de um conjunto de coisas aqui, eu acho que o Celso já tinha até falado, mas para finalizar, antes de falar do Uber, nós temos um plano de mobilidade, que esse plano de mobilidade foi discutido em várias plenárias com a comunidade, foi discutido com os conselhos, foi discutido com essa Câmara de Vereadores, e nós, até o mês de agosto, nós faremos uma última plenária e depois nós lançaremos um livro com a participação dos senhores para apresentar o plano de mobilidade para 20 anos para essa cidade. Uma cidade que não para de crescer, uma cidade que agora vai ter o rodoanel, vai ter um anel rodoviário cercando a cidade de Guarulhos. Sem dúvida, será uma das cidades com a melhor condição de mobilidade de todas as cidades brasileiras. Para finalizar, sou contra a regularização do Uber. Nós estamos trabalhando em uma plataforma aglutinadora de todos os aplicativos. Então, 99, EasyTaxi e os aplicativos das nossas cooperativas, o próprio aplicativo das cooperativas da cidade. Nós autorizaremos e teremos a tecnologia para isso, para cada aplicativo poder se cadastrar e se regularizar na cidade de Guarulhos, inclusive o Uber. Mas eles têm que fazer parte de uma regra. Então não dá para a gente aceitar que um táxi da cidade de São Paulo venha buscar passageiro na cidade de Guarulhos através do aplicativo, sem que ele esteja na cidade de São Paulo. O táxi vir para cá, ficar, como chama na linguagem popular do taxista, mariscando por perto, e aí depois ser chamado e aí pela proximidade atender a nossa população. Nós vamos fazer essa integração. O vereador Geraldo, que tem um trabalho incansável no SECAP, é uma das pessoas que, se apaga uma faixa no SECAP, o Geraldo já liga, a faixa apagou. Aí, tô dando um exemplo aqui. Mas, próximo à região do SECAP, tem um lugar onde é permitido estacionar e alguns carros ficam parados ali. Quer dizer, eu não posso proibir um carro de estacionar no lugar onde é regulamentado. Agora, com essa forma que a gente está trabalhando,
nós faremos uma nova legislação do transporte individual e a gente, a partir dela, vai ter segurança jurídica, porque o Uber, ele já é maioria na Cidade do México, tá? Sobrepondo o táxi. E pasmem, é maioria em Nova York, considerado um dos melhores sistemas de táxis do mundo. É maioria em Nova York hoje o serviço do Uber. E nenhum país, nenhuma cidade brasileira conseguiu trabalhar uma legislação que possa coibir isso. Em alguns casos eu vi, inclusive a ministra do México falando sobre a questão do Uber, de que às vezes o setor privado consegue ser mais eficiente e atender a população de uma maneira mais rápida do que o setor público. E esse é o caso do Uber, e que a gente tem que modernizar o sistema público, modernizar o serviço de táxi e criar a condição de, a partir da legislação que nós vamos fazer aqui na cidade, com certeza com o apoio dos senhores vereadores, para que a gente possa ser um case internacional de regulamentação do transporte individual e proibindo inclusive o Uber.